noite. Motivo, né, de estarmos alegres, de estarmos aqui. Essa semana vamos estar quase todos os dias, né, juntos, né, esse é privilégio. E vamos começar hoje, né, com essa série de estudos, todos os dias, menos amanhã, na terça-feira, mas voltaremos de quarta a sexta com o tema mordomia cristã, né, e nós vamos trabalhar em várias áreas, né, nesses dias. Para darmos início, vamos cantar um hino de número 211. Avante, ó crentes. Chordados de Jesus. Se ficar alto, a gente baixa o tom. Avante, avante, ó crentes, soldados de Jesus, erguei seu estandarte, lutai por sua cruz, contra hostes inimigas, ante estas multidões. Comandante excelso, dirige os batalhões. Avante, avante, ó crentes, com Cristo pelejai, vestis sua armadura, poder marchai, no posto sempre achados, velando em oração, por meio dos perigos, seguindo o capitão. Avante, avante, ó crentes, com um passo triunfal, hoje a combate horrendo, muito cedo a paz final, então eternamente, bendito vencedor, por Deus vitoriado, com Cristo Salvador. Irmão Henrique, levar ao Senhor a palavra de oração. Vamos orar. Senhor, nós te rendemos graças porque o Senhor nos deu a vida, a todos nós que estamos aqui, saúde, e pela tua misericórdia e graça nós estamos aqui hoje para podermos aprender da tua palavra. Que a tua palavra realmente seja de encontro aos nossos corações, que nos fale e que nos edifique, ó Deus, porque nós cremos que a tua palavra tem poder, que pode transformar nossas vidas, e nós possamos estar de corações abertos para receber o teu ensinamento. Abençoe também a pessoa do irmão Hamilton, que está encarregado de trazer a tua mensagem, ser com ele, que ele possa ser iluminado pelo teu Espírito Santo, a falar coisas, ó Pai, que realmente provém do Senhor. Nós também queremos pedir pelos demais dias dessa semana, que irão ainda acontecer, se for a tua vontade. Ó Deus, que essa semana possa ser uma semana para nós de muitas bênçãos, de muito aprendizado, que essas pessoas aqui sejam só o início dessa semana, que quarta-feira em diante nós possamos ter mais irmãos aqui, que nossa igreja, Pai, possa voltar a reviver o ânimo, a vontade de cultuar o Senhor, de estarmos juntos, termos comunhão uns com os outros. Ó Pai, não permita que o desânimo, que as dificuldades da vida nos impeça, Pai, de estarmos juntos aqui na igreja, com a Tua igreja. Nós oramos assim,
agradecidos a Ti e rogando a Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmão Hamilton, está com a oportunidade. Oi, boa noite. Então, o assunto é mordomia cristã. E a gente vai falar nessa semana, né, esse assunto de mordomia cristã. E a gente vai falhar amanhã, como o Gabriel disse. Nós temos um compromisso nas terças-feiras. E então a gente não vai poder falar amanhã, mas depois de amanhã a gente retorna com o assunto de mordomia cristã. E para começar, a gente vai falar, né, hoje só um conceito, né, o que é realmente mordomia. De onde vem isso? Esse ensino realmente existe, né, na palavra de Deus? Como a gente pode compreender isso? Então essa é a ideia. Um texto que a gente pode usar, né, agora para a gente começar é 1 Coríntios capítulo 4, e o versículo 1, que nos diz assim, a palavra do Senhor: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministro de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Então, esse versículo, mais tarde a gente vai poder falar sobre ele, e também nos outros dias, né, a gente vai poder estar falando sobre esse versículo de 1 Coríntios capítulo 4, quanto tantos outros, né, que fala desse despenseiro, né, dos mistérios de Deus. E para ter ideia já, né, dessa administração do mistério de Deus. Mas a ideia hoje é falar sobre esse conceito mordomia. O que realmente quer dizer isso, de onde veio isso? Nos últimos dias e nos últimos tempos, na verdade, né, a palavra mordomia, ela sofreu, né, ao longo desses últimos tempos, uma deturpação muito grande, né, do real significado, o que quer dizer a palavra mordomia. Até porque a palavra, ela é usada, né, hoje em dia para tratar-se de algumas regalias, né? Assim, quando você quer falar que alguém está bem ou está folgado, o que você diz? Você diz que ele está numa mordomia muito grande, né? Não é isso? Talvez a palavra é usada, né, quando alguém recebe alguns cargos, inclusive políticos, né? Fulano está numa mordomia danada, né? Fulano, então o sentido, né, da palavra foi deturpado. Então, isso não tem nada a ver com essa vida, né, tranquila e até mesmo folgada e relaxada, quando alguém menciona, né, uma pessoa como alguém que está vivendo numa mordomia. A palavra, né, no seu original, aí, no seu conceito de fato, não tem nada a ver com essa deturpação que ela sofreu, né, nesses últimos dias. Então, se alguém recebe alguns favores aí, algumas regalias, nós acabamos dizendo que ele está vivendo numa mordomia, mas não tem nada a ver com isso, né? Às vezes, para os mais jovens, né, aí que assistem filmes, vocês já perceberam que às vezes chama muita atenção assim para o papel do mordomo, né? Em algum filme tem um mordomo lá, e alguns deles, né, de forma camuflada, ele é o cara que organiza, né, crimes, ele está envolvido às vezes com algum ato criminoso no filme. Então, ou seja, o mordomo, né, às vezes que aplica no filme hoje, ele também, o que foi empregado ali, é exatamente uma deturpação do real significado ou da função, né, do mordomo. Quando a gente parte para ver o conceito bíblico aí, o que realmente cabia a essas pessoas, não tem nada a ver com a maneira que hoje, né, eles colocam para, né, empregar esse termo a alguma pessoa. Então, no sentido bíblico, né, da mordomia cristã, a gente tem ideia de mostrar realmente que não tem nada a ver com isso e que realmente trata-se inclusive de uma doutrina, né, de um ensino bíblico para a vida do cristão. Veja que nós lemos no texto, né, que uma das coisas que se espera, né, do cristão, dos homens, é que eles sejam, né, ministros, né, de Deus e também
né, despenseiros, né, dos mistérios de Deus, alguém que administra as coisas de Deus. Lembrando já então que a palavra, né, despenseiros, ela tem tudo a ver com o termo, né, que nós estamos estudando, que é mordomia. Inclusive algumas versões vão trazer exatamente, né, essa tradução de forma diferente. É interessante lembrar que as palavras que hoje nós usamos, elas vieram, né, elas têm uma origem, elas vieram de algum lugar. Então elas foram traduzidas. Hoje ainda existem, né, ainda embora a palavra de Deus ela seja de uma confiabilidade muito grande, mas existe o quê? As pessoas que fizeram as traduções, ou seja, tiraram, né, da sua língua original e colocaram na nossa língua. Então, se o tradutor ele não for muito fiel, né, ao original, ele acaba trazendo alguma tradução que não quer dizer nada com aquilo que o texto original realmente estava dizendo. Então, ao longo dos séculos aí, né, dos tempos, houve-se várias correções, né, até mesmo na tradução da Bíblia. Existe várias traduções, versões, e cada uma tenta, né, ali traduzir de forma que fica mais compreensível e que não fuja muito, né, do original, porque é difícil às vezes, né, encontrar, né, a palavra certa para traduzir ali e trazer realmente a mesma ideia do que foi escrito, do que realmente o texto estava dizendo lá no original. Então, gente, há uma certa dificuldade em tudo isso. E, por exemplo, todas as palavras que nós temos hoje, elas não foram inventadas aqui, né? Elas foram traduzidas para o português. Então, a gente precisa, né, ter assim uma ideia de tudo isso. Então, eu vou trazer aqui um gráficozinho para a gente ter uma ideia. Você não precisa, né, decorar isso, não tem nada a ver, mas só para vocês terem uma ideia que a palavra, né, mordomia, né, da maneira que nós conhecemos ela na nossa língua, né, portuguesa, ela tem uma origem, né, ela foi traduzida, né, do latim para o português. Então, uma palavra então que traz aí a ideia, né, de mordomia para o nosso caso, ela veio do latim, como vocês estão vendo aí. Então, a palavra mordomia, ela é majordomo, tá? Eu não entendo latim, eu não leio grego, não sei nada, né, de hebraico. Então, tudo que eu vou passar aqui são coisas que nós extraímos, né, de algum lugar, para que você possa entender pelo menos a origem de onde veio e o que realmente isso significava no original, o que eles queriam ensinar com esses termos ao trazer, né, os ensinos da administração, da mordomia dentro da palavra de Deus. Aí, para vocês terem uma ideia, major, traduzido então para o português, quer dizer maior, né? Maior da casa, majordomo, né, maior da casa. Então, mordomo é igual maior da casa, major igual maior domo da casa. Então, o termo aí, o mordomo, ele era o maior da casa, no sentido de administração, entendeu? Mordomo era aquela pessoa encarregada de administrar, aquele que estava ocupando um lugar, mesmo entre os servos, ele também era um servo, mas ele ocupava o lugar de destaque. Então, na Bíblia, a gente vai encontrar, né, em muitos lugares, textos, né, que vai falar de mordomo. Jesus mesmo falou em parábola de mordomo, a pessoa que ficou administrando os outros servos, ou seja, então ele era um servo que administrava os outros servos. A gente vai entender isso um pouco mais para frente. E aí, já no Antigo Testamento, só para lembrar para vocês que o Antigo Testamento, ele foi escrito, né, em hebraico, enquanto o Novo Testamento foi escrito em grego. E aí a gente vai passar isso só para vocês terem uma ideia do que realmente isso significa para a gente. No Antigo Testamento, então, tem 3 palavras escritas lá em hebraico que faz referência ao mordomo. E aí a gente vai, inclusive,
né, ler esses textos aí, tá? Esses são os nomes que aparecem lá em hebraico, que esses versículos eles estão então fazendo referência a esse servo maior, ao maior da casa, ao mordomo, aquele que estava, né, sobre a responsabilidade da administração. Então tá, você pode abrir aí sua Bíblia em Gênesis capítulo 43 e o versículo 19, por favor. Gênesis 43. E o versículo 19. Aí se chegaram ao mordomo da casa de José e lhe falaram à porta. Veja, aqui então, como nós falamos, né, que ele tem a ver com o maior da casa. Veja que eles chamaram aqui, ou seja, José, ele tinha uma pessoa na sua casa, e essa pessoa era alguém que estava na administração, ele estava por cima, ou seja, ele estava, né, como maior na administração da casa. E chamaram então esse mordomo, né, da casa de José. Só para a gente ter uma ideia, então, que esse mordomo aí no caso, ele significa o homem que está sobre algo ou alguém. O mordomo era aquele que estava responsável sobre alguma coisa ou até mesmo sobre alguém, ou seja, sobre um indivíduo da casa, ou talvez sobre o compromisso de cuidar de uma criança da casa, tá? Então esse primeiro termo aí usado em hebraico na Bíblia está significando alguém que está com essa responsabilidade de cuidar de alguma coisa da casa ou de alguém da casa. Então, para vocês terem uma ideia, que o papel do mordomo, ele era um papel extremamente melindroso e de uma responsabilidade muito grande, porque ele estava, né, aí para cuidar de algo que pertencia diretamente ao seu senhor. Aí nós temos, né, o mesmo José, já nesse outro texto aí de Gênesis 44, versículo 4, que ele diz: tendo saído eles da cidade, não se havendo ainda distanciado, disse José ao mordomo da sua casa. Ou seja, então ele usa dois termos diferentes, mas que está indicando a mesma função, ou seja, alguém que está sob um cuidado da casa, alguém que está ali, né, para cuidar das coisas que pertencem diretamente ao Senhor da casa. Então, esse mordomo, né, que significa aí aquele que está sobre a casa, que está sobre o cuidado, ele deveria ser alguém de uma responsabilidade muito grande. Veja que quando a Bíblia faz relação do crente com o mordomo, ela diz o seguinte: o que espera do mordomo é que ele seja encontrado fiel. Ou seja, o mordomo, ele precisava ser de uma fidelidade muito grande, porque isso é muito claro, né, para a gente entender o tamanho da responsabilidade do mordomo. Nós não somos capazes de colocar uma pessoa que nós não consideramos fiel para cuidar das nossas coisas, e principalmente das coisas mais importantes que nós temos, porque trata-se, né, de cuidar de algo ou de alguém. Então, se nós formos colocar alguém para cuidar das nossas coisas, esse alguém tem que ser achado alguém fiel, alguém de uma fidelidade, né, extrema. Então, exatamente, daí ela já trouxe mais, já uma tradução mais, né, literal aí, mais aproximada do nosso entendimento, né, o administrador da casa. Mas o que nós queremos dizer, né, é exatamente mostrar o tamanho da responsabilidade desse mordomo, que ficava sobre essa responsabilidade de administrar. Aí nós temos esse outro termo aí, ó, que também indica o mordomo, que é o número 3 aí, que significa o filho da aquisição. Veja Gênesis 15 e o versículo 2. Quem seria, né, o mordomo nesse caso aí? Esse termo, então, ele vai fazer referência, olha só a quem?
Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Ou seja, e aí esse é o termo aí que está escrito assim, que também faz referência ao mordomo da casa. Então, nesse caso aqui, significa que o filho da aquisição, ou seja, alguém que era um filho por adoção. Abraão recebe a promessa de Deus, certo? De que Deus faria dele uma grande nação, se lembram? E aí Abraão não tinha filhos, e apesar de tudo já era muito velho. E qual que era a ideia? A ideia de Abraão aqui, ele entendeu que Deus poderia suscitar uma geração da qual ele prometia, através desse mordomo, através desse administrador da sua casa, que é o Eliezer, um homem da sua confiança, e que poderia, nesse caso dele não ter filho, ser ele o herdeiro, né? E ele seria um filho por aquisição, por adoção, alguém que fosse enxertado ali, né, e passasse a fazer parte da família, e ser ele então o herdeiro no que se diz respeito às promessas de Deus, em fazer de Abraão uma grande nação. Então a ideia aqui, gente, só trazer para vocês, de que a mordomia, ou o serviço, a função do mordomo, é algo que começou, né, desde o passado. Lá no Velho Testamento existia estas pessoas que exerciam essas funções de administrar, e o bom que nós devemos sempre lembrar, não esqueçam, que o mordomo, ele era alguém de uma responsabilidade, de uma fidelidade extrema. O que esperava do mordomo, do administrador dessa pessoa, é que ele realmente fosse fiel, que ele fosse íntegro naquilo que realmente esperava dele. E era essa exatamente a ideia que prevalecia ali. Então vamos lá, no Novo Testamento, que aí nós já falamos que ele foi escrito no grego, aí esse termo também, mordomia, ele vai aparecer em vários lugares, né? Aí o primeiro dele tem esse nome aí, né, que você está vendo, epítropos e oikomonos. Oikos é igual a casa, e nemon é igual a arranjar ou organizar. Então esse termo, né, oikomonos, oikonomos, ele aparece no Novo Testamento fazendo, né, referência ao mordomo, ou fazendo referência exatamente a essa função do administrador. Então é interessante lembrar que quando no Novo Testamento esse termo aparece fazendo referência ao serviço do cristão, quando, né, tanto Jesus quanto os apóstolos vão trazer essa ideia do serviço de mordomia, eles já tinham ideia do que realmente significava ser um mordomo naqueles dias, ou desde os dias antepassados, porque também o termo mordomo no Antigo Testamento poderia fazer referência a funções, como por exemplo de Neemias. Vocês lembram de Neemias? Neemias, ele foi conhecido como copeiro do rei, né? Mas ele também era um dispenseiro, ou seja, alguém que cuidava da dispensa, ou seja, das coisas que pertenciam à casa. E ele era alguém que ia além, porque ele era alguém, como copeiro estava na presença do rei, a função dele, entre outras, era qual? De provar a comida do rei. Essa era a função do copeiro, e que também, né, é reconhecido como mordomo. Agora veja, para você ter uma ideia, o tamanho da responsabilidade dessas pessoas. O copeiro, no caso de Neemias, por exemplo, o que ele fazia? A refeição chegava para o rei. Era comum, né, naqueles dias, muitas tentativas de homicídio, em onde eles queriam tirar a vida do rei. E uma das maneiras seria como? Colocando veneno na comida dele. Então era necessário que alguém então comesse antes do rei a comida, e aí eu não sei quanto tempo ele esperava, né? Talvez não tempo suficiente para esfriar, mas se essa comida não fizesse mal, então, no caso do Neemias,
Depois disso, então o rei comia. Assim acontecia com a bebida. Servia a bebida, né, o vinho, o copeiro ia lá, experimentava primeiro, e depois então o rei, ele bebia ou comia, né, ou fazia a sua refeição. Já imaginaram o tamanho da responsabilidade desse copeiro, ou desse mordomo, desse administrador da casa do rei? Gente, era uma posição, né, de um cuidado, de uma fidelidade muito grande, porque o copeiro, para começar, ele tinha que saber realmente o que estava sendo servido, ou seja, então esse cuidado dele com a despensa, desde que o alimento chegava na casa, ou talvez desde onde ele tenha saído, entendeu? Tudo isso dependia de um cuidado muito grande, dependia então, né, dessa administração muito bem feita, porque a vida dele estava em risco. A vida do copeiro, desse mordomo aí no sentido de ser esse que estava à frente ali do rei, né, provando a comida, ele tinha que ter realmente uma administração muito boa dentro de tudo isso. E outra coisa, né, nós estamos falando que o mordomo aqui, ele é o maior da casa, né, o maior dos servos. Ele tinha que ter, além de tudo, uma equipe, porque ele não conseguia fazer isso sozinho, né, de uma confiança também muito grande. Então se percebe que é um grau de confiança que vai sendo elevado até chegar ao ponto desse mordomo aí, desse administrador da casa, do qual o Novo Testamento vai falar muito a respeito dessa posição, mostrando que essa é uma posição que nós cristãos estaríamos assumindo diante do reino de Deus, ou seja, diante do Rei dos reis, diante do Senhor dos senhores, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, dono do reino, né, o dono da igreja. Então se percebe, né, que a função, né, desses homens, né, exercido aí no Velho Testamento, era de uma responsabilidade e de uma fidelidade muito grande. Não podia ser realmente qualquer pessoa, era alguém que soubesse fazer realmente essa administração, né, esse cuidado de forma, né, bem feita naqueles dias. Então tá, no Novo Testamento tem então essas duas palavras aí que vai fazer menção, né, apontar para essa função do mordomo. E essa primeira aí fala de alguém que cuida de algo também, ou que cuida, né, de alguém, um curador, um guardião ou um administrador. É o mesmo termo que Jesus usou, né, esse epítropos, para falar do mordomo da parábola de Mateus capítulo 20, está ali, né, a partir dos primeiros versículos, onde ele vai dizer que o dono, né, o senhor estaria saindo, estaria incumbindo o mordomo, o administrador, né, de cuidar dos outros servos. E quando ele voltasse, então, ele ia pedir conta, né, de tudo aquilo, de como foi feito, e ele estaria pagando. Então veja que no Mateus capítulo 28, no capítulo 20, o versículo 8 mais precisamente, o termo usado ali é para falar então de alguém que está sob o cuidado de outra pessoa. Mas no segundo caso aí, que é o oikonomos, aí esse aí já abrange um pouco mais, não é simplesmente alguém que está sob o cuidado de uma pessoa, mas ele já está aí sob o cuidado de muitas outras coisas, de uma administração, né, muito maior. E aí nós temos, né, Lucas 8, versículo 3, fazendo referência a um homem que era procurador, né, de um senhor que chamava Cusa. Veja, ele era então um administrador de toda uma cidade. Veja o tamanho, né, da responsabilidade de um homem que estava ali sobre a administração de uma cidade. Não era ele, né, o maior no sentido de ser o proprietário, mas era ele o maior no sentido de ser administrador. Então, o termo, né, aí está fazendo referência, quando Jesus fala desse mordomo, né, nesse texto, ele está falando, né, de alguém que estava sob uma administração não apenas de pessoas, mas ele falava de alguém que estava sobre o cuidado ou cuidando de algo, tá?
em Gálatas, capítulo 4, versículo 2, vamos ler esse texto aí, abra sua Bíblia aí, Gálatas, capítulo 4, e o versículo 2. Gálatas, depois de Coríntios. Vamos, versículo 1. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores, até o tempo pré-determinado pelo pai. Então veja, o texto aqui, curadores, né, e tutores, tem a ideia do mordomo, ou seja, alguém que está cuidando de pessoas. Ele também é um mordomo. Então o que existia naqueles dias? Existia o fato de que alguns pais colocavam os seus filhos sob o cuidado de alguém. E essa pessoa que cuidava então do filho do seu senhor, ele poderia ser um servo, um escravo, ou poderia também ser uma pessoa livre, que não fosse um escravo. Como havia escravo naqueles dias, não haveria de ser necessariamente um escravo, poderia ser um livre. Mas o fato é que ele estava ali para cuidar da criança até aquele tempo que o pai dissesse, não, agora está pronto. Ele era o herdeiro, né, desde pequeno, mas até uma certa idade ele vivia como os escravos, até o tempo em que o pai entendia que agora sim, ele estava pronto para assumir a posição de herdeiro e talvez de administrador, como aquele que é dono realmente das coisas. O texto tem explicações, né, mais fundas do que nós estamos falando, mas o que nós queremos mostrar é que esse termo mordomo está indicando todos esses serviços, que eram coisas que aconteciam naqueles dias. E a gente quer mostrar para vocês a importância dessa função, a importância que tinha, né, esse trabalho, nessa função da mordomia, de alguém que realmente, como nós falamos a princípio, né, o termo hoje foi deturpado, ele sofreu algumas alterações, e mordomia parece alguém que não tem nada para fazer, alguém que está tranquilo, que já não precisa mais dar duro, mas no texto, quando a gente vai ver a origem da palavra, o que significava, tratava-se de alguém que tinha uma responsabilidade muito grande, alguém que tinha sobre os seus ombros um compromisso e uma prestação de contas ao seu Senhor. Não era alguém que vivia fazendo as coisas, né, e depois ficava por isso mesmo, não, era alguém que tinha que prestar contas. Sempre a gente vai ver isso, essa prestação de contas que eles precisavam fazer, porque tratava-se de alguém que foi colocado para exercer uma função de responsabilidade grande, era uma dedicação de fidelidade e depois também seguido de uma prestação, né, de contas. E se tem uma coisa que é difícil para nós seres humanos, como empregados, né, talvez aqui todos nós temos experiência do que é realmente ser um empregado. Eu acredito que todos nós presentes aqui já prestamos um serviço a alguém, e se tem uma coisa que é difícil, é prestar contas daquilo que nós fizemos. Não é difícil, Samuel, prestar conta? Você assume uma responsabilidade, né, independente de qual seja, mas você precisa depois, tintim por tintim, né, mostrar para as pessoas ou para o seu senhor, né, o que você fez, o que aconteceu, e o que o patrão esperava é que esse servo fosse achado fiel, ou seja, que a conta batesse realmente direitinho como havia sido programado. E não é fácil fazer isso. O mordomo, ele sempre enfrentou essas dificuldades. E aí a gente vai ver isso, né, no Novo Testamento de forma muito clara. Então o mordomo, que normalmente era, né, um escravo ou um liberto, aí nós temos vários textos bíblicos, nós não vamos usar agora, né, falamos desse procurador de Cusa, que era um administrador geral da cidade, né, mas o termo também é usado, gente, no Novo Testamento, para fazer referência ao nosso serviço como cristão para o reino de Deus. O termo é usado para fazer referência às nossas responsabilidades
que devemos assumir para com o Senhor, para com a igreja, para com esse tempo em que nós vivemos. E dos textos que nós podemos usar é o que nós lemos a princípio, 1 Coríntios, capítulo 4, já o primeiro versículo e o versículo 2. Vai mostrar exatamente para nós essa ideia de responsabilidade que nós devemos assumir como cristãos, né, como igreja. O termo, então, mordomia, ele vai mostrar exatamente para um administrador de forma geral das coisas de Deus. Como, por exemplo, pregar o evangelho é uma administração, né, do cristão aqui nesse mundo, depois de ter sido salvo pelo evangelho, depois de ter sido alcançado pelo evangelho. O termo é usado, né, na palavra de Deus como dispenseiros, que nós lemos, fazendo referência ao serviço do mordomo, ao administrador dos mistérios, né, e de todas as coisas que pertencem ao reino de Deus. O termo é usado para fazer referência ao serviço de pastores e bispos na igreja, o serviço daquele que está para cuidar do rebanho, para cuidar da membresia da igreja. Então veja que o termo mordomo, ele vai abranger todo o serviço em que nós temos, e ele fala exatamente o quê? De administração. Foi o que o Henrique já leu, né, na versão dele ali. E quando nós falamos de oikonomos, esse termo aí, essa palavra, ela deu origem à economia, que é o termo que nós usamos hoje para tratar o quê? De administração. E veja que, de alguma forma, todos nós somos ou praticamos economia, certo? Nós ensinamos os nossos filhos a praticar economia. Se lembra? Alguns que são pais, por exemplo, já devem ter mandado o filho fechar a torneira enquanto ele escova os dentes, não é isso? Ou os seus pais nunca fizeram isso? Ou os meninos de vocês não deixam a torneira aberta, é só os nossos? Não, eu creio que todo menino tem aquele costume, né? Ele abre a torneira e enquanto ele está escovando o dente, a água está caindo. Ou então ele abre o chuveiro uma vez só, ele se molha, passa o sabão, se enxágua, limpa o pé e a água está caindo, né? E o João Vitor não faz isso não, Marcelo. Então o que acontece? Quando você diz para a criança, não, você abre o chuveiro, se molha, fecha o chuveiro, passa o sabão, né? Passa a bucha, né? E passa sabão, né? Então o que acontece? Aí você está ensinando a criança o que é exercer economia. Aí você está praticando, né, oikonomos, porque você está praticando a economia. E aí isso acontece com a luz, né? Olha, apaga a luz. Saiu do quarto, apaga a luz. Por quê? Você vai economizar. Se ficar acesa, você está gastando dinheiro, né? A gente vai ter que pagar mais caro a conta no fim do mês. Então veja que economia é algo que nós já, de alguma forma, já praticamos. Nós já conseguimos praticar economia, né? Deixar a criança, por exemplo, né, que às vezes no pacote de biscoito ela come a metade, algumas, né, guarda a outra metade, esconde inclusive para ninguém achar, para ela comer mais tarde. Algumas chegam ao ponto de fazer isso, né? Isso é economia, você já está deixando um pouco para comer depois. Então, de alguma forma, mesmo que assim, de forma sem noção de economia, mas a gente já começa a praticar economia. E realmente tudo o que nós precisamos é aprender a trabalhar isso na nossa vida. Aprender a trabalhar a mordomia, né, a economia, a administrar. Então, economizar é administrar. Então, veja que tudo está voltado. Por isso que eu estou falando tudo isso, para mostrar que aquilo que os textos bíblicos, né, ensinam e fala sobre mordomia, sobre o dispenseiro, essa administração, está tudo ligado nessa palavra mordomo, né, nesse termo mordomo, nesse conceito aí do que realmente significa mordomia. Então, mordomia significa isso, administrar. A ideia é mostrar o grande compromisso, a grande responsabilidade desse administrador, desse mordomo. Então, é isso que nós precisamos ter em mente, é a responsabilidade daquela pessoa que vai cuidar do que não é seu, vai cuidar do que é do outro, e que você precisa prestar conta disso. E se nós formos encontrados infiéis,
nós vamos receber a justa retribuição da nossa infidelidade. Isso é muito claro, né? Isso é muito claro. Por exemplo, os próprios textos bíblicos do Novo Testamento vai mostrar em alguns casos da correção, né, do senhor da casa ou daquele que atribuiu um serviço para alguém, e quando esse não foi achado fiel, o que aconteceu? A consequência, né? No sentido de dispensar, no sentido de tirar o que já tinha entregue para ele, entregar para aquele que era fiel. Veja que quando não se administra bem, nós vamos pagar por isso. Isso é coisa que não tem como fugir. Então a palavra mordomia, né, no texto grego aí, que nós falamos já do Novo Testamento, é exatamente oikonomia, né, que vai dar origem aí à nossa palavra, na nossa língua portuguesa, economia, e que todos nós temos já essa ideia de como praticar isso, né, em todos os lugares onde nós vamos, de alguma maneira, nós vamos praticar isso aí, tá? Quando nós fazemos aquele tal de pinchincha, né, que não tem gente que é pinchincheiro até demais, né? Ele quer economizar demais, ele quer comprar até abaixo do preço, né? De tão administrador que ele chega a esse ponto. Isso é economia, né? É uma maneira de administrar e muitos conseguem fazer isso aí. Então, para a gente, cabe exatamente a questão da administração mesmo, né? Da economia, daquilo que nós temos, tá? E é interessante sempre pensar que quando se trata de economia ou dessa administração, sempre existiu, no caso dos textos bíblicos, um mordomo que era um servo ou um livre, mas ele era alguém que, embora ele fosse o maior, mas não o absoluto, porque tinha alguém sobre ele, e ele tinha aquela questão de administrar sobre os outros. O mordomo era o administrador maior, certo? Não era o dono. Mas existiam os outros que serviam para ele. Quando a gente pensa no caso do ministério, né, da economia, o ministro da economia, né, então nós percebemos que hoje nós temos quem mesmo lá no Ministério da Economia? Quem está no Ministério da Economia hoje? O Paulo Guedes, né? Então tá, ele é o maior da casa, certo? E ele é o maior do país, né, o maior administrador, né, dessa economia é ele. Mas aí depois disso vem uma série de posições de administração que são feitas dentro do próprio ministério dele como fora. Aí nós vamos ver a administração, né, na casa de Deus, na empresa, na fazenda, na casa, né, tem o administrador maior que é na casa, né, o pai de família, mas os outros também de alguma forma vão administrar. Não é isso? Os nossos filhos, já falamos, nós ensinamos eles a começarem já a administrar alguma coisa, e é isso que nós vamos percebendo, né, no reino de Deus, é isso que nós vamos percebendo com a nossa vida, né? Ou seja, cada um deve administrar de forma, né, bem responsável aquilo que foi colocado nas nossas mãos. E aí nós vamos então por um texto de 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, só para a gente ter essa ideia. Esse texto a gente vai poder usar ele mais para frente também, vamos de fato usar, tá? Mas só para você ter ideia de que embora existe essas posições elevadas na administração, né, da economia, aí nós vamos perceber que quando se trata do reino de Deus, também cabe a nós, né, como servos, como filhos, a nossa responsabilidade. Todos nós temos aí a nossa responsabilidade na administração. 1 Pedro 4, versículo 10. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus, ou como bons mordomos. Alguém tem aí mordomos na sua versão? Tem? 4:10. Alguma versão já vai trazer aí, né, o ainda mordomo, mas não tem nenhum problema. Esse aí fala cada um exerce o dom que recebeu, com aos outros, né, administrando, né, a administração. Mas a ideia é exatamente essa, né, então isso aqui
está voltado para o termo mordomia, que traduzido, colocado para a gente aí, é essa administração. Veja, então ele diz aqui que quantas pessoas devem exercer essa mordomia ou essa administração? Quantos? Cada um, todos, cada um, todos devem exercer ou administrar. E veja, só para adiantar para vocês, a gente vai falar sobre a administração de dons. E esse texto está falando exatamente de administrar o quê? Cada um administre, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros, como bons administradores. Então a gente vai poder usar esse texto, talvez, não sei se na quarta ou na quinta, ou se esse foi para a sexta, mas enfim, a gente vai falar dessa administração dos dons, porque nós estamos falando de alguém que é dono, nos deu, e aí nós somos os administradores e precisamos prestar conta disso. Servir uns aos outros é uma das maneiras. Então vamos lá, para frente, definindo o conceito bíblico de mordomia. Então, ele é o reconhecimento da soberania de Deus e a aceitação do nosso cargo de depositário da vida e das possessões e a administração das mesmas de acordo com a vontade de Deus. Então, gente, mordomia, esse conceito, é quando nós, então, como cristãos, reconhecemos a soberania de Deus. Quando nós aceitamos realmente o cargo que Deus confiou a nós, de sermos simplesmente administradores. Uma das coisas que nós, como cristãos, precisamos entender claramente é que nós não somos donos de nada. Aí nós vamos nos colocar na posição do mordomo. Por isso que foi importante tudo aquilo que nós falamos até aqui, para a gente entender o tamanho da responsabilidade do mordomo, em que embora ele tivesse sobre a administração de uma cidade, de alguém, de coisas e de um monte de coisas aí, ele não era dono de nada. Ele usufruía de tudo ou cuidava de tudo que o seu senhor tinha, mas ele tinha que prestar contas. Então, mordomia, e nesse conceito aí, nós precisamos entender o quê? Que quando se trata do fato de que Deus, por sua palavra no Novo Testamento, ele diz que nós somos dispenseiros, dessa multiforme graça de Deus, ou das coisas que ele nos deu, nós precisamos entender quem é Deus, e entender que esse Deus é o Deus que criou todas as coisas, é o Deus que nos criou, e tudo pertence a Ele. Nós, como pessoas, como seres humanos, precisamos ter a ideia de que nós fomos simplesmente, como diz aqui, os depositários da vida e das possessões. Ou seja, Deus pegou a gente, Deus pegou você e depositou em você a vida, certo? Ele é o dono da vida. Nós lemos, nos primeiros versículos da Bíblia, que no princípio, criou Deus os céus e a terra, e aí vai descrevendo como Deus fez todas as coisas. E aí, a Romanos ontem, por exemplo, para quem estava aqui, o Rubens falou muito sobre Romanos, e Paulo sempre trouxe essa ideia quando foi escrever para os Romanos, de trazer a ideia de que Deus, ele criou todas as coisas por meio do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, e criou para Ele, para a glória dEle. Ou seja, então, ali no Gênesis, nós vemos essa maneira da criação de Deus e da formação do homem. Ou seja, então, nós somos os depositários da vida, que Deus colocou em nós, ou seja, ela não é nossa, embora às vezes nós queremos fazer o uso dessa vida, do jeito que a gente quer, e muitos realmente fazem, mas nós precisamos compreender primeiro que a vida é um dom que Deus nos deu, e ela é dele. Nós temos textos bíblicos, que diz que Deus, ele dá a vida, e ele tira a vida, ou seja, ela não é nossa. Nós estamos aqui por um pouco de tempo, precisamos compreender isso, e compreender que todas as coisas que ele colocou, confiou em nossas mãos,
nós precisamos administrar como algo que realmente provém dele, como algo que veio dele para nós administrarmos, mas nós não somos, né, os donos destas coisas. Então Deus, ele é o dono de todos, e não somente é o dono de todos, como ele é também o dono de tudo. Quando nós, como cristãos, entendermos realmente o que significa isso, entendeu? O que nós precisamos é entender. Eu sempre uso, né, assim, falar sobre tudo o que somos, sobre tudo o que temos, né? Isso tudo provém de Deus. Não somente aquilo que nós temos, mas aquilo que nós somos. Se você é o que você é, se você tem o que você tem, isso não é por você mesmo. Ou seja, isso é uma graça, é um dom de Deus, foi Deus quem te deu. Então tudo o que nós temos e somos, pertence a Deus. E quando a gente consegue ter essa compreensão dessas coisas, nós começamos a usar as nossas coisas de forma diferente. Porque se é dele, ele é dono de todos e tudo foi criado para ele, por que que tantas vezes nós usamos as coisas que nós temos para nós mesmos? Nós sempre usamos as coisas que nós temos só para o nosso bel prazer, para talvez nos engrandecer, para mostrar que temos e que somos. Infelizmente, algo paira na nossa cabeça, em algum momento, de pensar que nós somos autossuficientes. As nossas conquistas é porque eu sou um bom administrador, é porque eu faço, é porque eu busquei. É claro que nós temos que correr atrás, mas nada provém de nós mesmos, né? Tudo provém de Deus, e nós precisamos compreender isso. Deus, ele é o dono de todos, né, de tudo e de todos. Ele é dono do universo e do homem. Então, quando a gente olha já Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra, ou seja, ele criou o universo. Aí, é claro, vai mostrar detalhadamente como ele fez tudo isso, ou seja, mas o universo é dele, né? E aí nós vemos que o salmista, no Salmo 19, ele faz uma declaração importante de mostrar, né, de como a natureza, ela glorifica a Deus. Os céus proclamam a glória de Deus, ou seja, as coisas criadas, o universo, né, ele proclama, ele glorifica a Deus, né? E é interessante, né, quando você olha realmente e contempla a natureza, é lindo, né, de se ver a natureza. E o que ela está dizendo é glória a Deus. Ela está glorificando a Deus. E isso não precisa ter dúvida, né? Quando ele fala uma noite, né, um dia faz declaração a outro dia, ele vai mostrar ali de como realmente a natureza proclama a glória de Deus. Vamos ver Gênesis 14, versículo 12. Por favor, aí, podem abrir, versículo 22. Pode colocar na tela aí? Gênesis 14, 22. Mas Abraão respondeu ao rei de Sodoma, de mãos levantadas ao Senhor, Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, eu juro. E aí nós temos o quê? Só para vocês terem ideia do Deus Criador, tá? O reconhecimento de Abraão. Ele reconhece então, né, e respondeu ao rei de Sodoma, que de mãos levantadas ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, ele estava ali, ou seja, tendo uma conversa com o rei, mas ele se prostra diante de Deus, e ele vai dizer que esse Deus é o Criador dos céus e da terra. Então Abraão está dizendo, se Deus é o Criador dos céus e da terra, ou seja, então todas as coisas são dele, certo? É essa a ideia dele. Abraão foi um exemplo, né, de tudo, de reconhecimento, de fé. Ele é o pai da fé. Inclusive, ele é o primeiro homem, né, que dizimou, né, que contribuiu lá, oferecendo para Melquisedeque, né, um sacerdote, figura de Cristo, ele entregando a sua oferta para o serviço daquele homem ali.
de mãos levantadas ao Senhor Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Aí está reconhecimento dele. Vamos ver 1 Crônicas 29, versículo 13. Primeiro Crônicas, capítulo 29, versículo 13. Agora, nosso Deus, damos-te graças e louvamos o teu glorioso nome. O próximo, 14. Mas quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti, e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Veja, gente, aqui tem um exemplo. Isso aqui tratava-se da construção do templo. Para construir o templo precisava de doações, de recursos. E a planta do templo era algo extraordinário, era algo caríssimo. Como fazer isso? Isso aconteceu com as doações daquelas pessoas. E eles reconheceram que embora neles tivessem tirado, embora eles tivessem contribuído, né, eles foram tão generosos que eles até perguntaram, né, como fizemos? Como foi que aconteceu? Como que as coisas caminharam? E aí eles vão dizer, olha, na verdade, tudo vem de ti, e nós apenas demos o que vem das tuas mãos. Gente, é essa compreensão que nós precisamos ter para tratar do assunto de mordomia ou de administração, no que se diz respeito à nossa vida como administradores das coisas que não são nossas. Tudo vem de Deus. Nós demos um relatório aqui poucos dias atrás, a respeito da construção do barracão da reunião de obreiros, que já está em mais de 300 mil reais. A pergunta é, de onde veio o recurso? Mas de onde veio esse dinheiro? Se não de pessoas que, embora olharam para si, olha, parece impossível, quem sou eu? E quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente? Olha, parece que era impossível, mas ao cabo, Deus, o dono de tudo, tudo vem dele, abençoou de maneira que cada um contribuindo, as coisas aconteceram. Eles conseguiram construir, tanto naqueles dias quanto nos nossos dias. O que precisou foi simplesmente de pessoas que fizessem simplesmente a sua parte, que pegassem um pouco daquilo que é de Deus, porque tudo vem de ti. Demos simplesmente o que veio das tuas mãos. Essa compreensão que nós precisamos ter como cristãos, que nós somos simplesmente os dispenseiros, nós somos só os administradores, e o nosso papel é administrar de maneira que Deus seja glorificado, que a sua obra avance, né, que o reino de Deus alcance pessoas que estão se perdendo. E se isso precisar do nosso investimento, nós precisamos ser pessoas dispostas a isso, porque tudo vem das tuas mãos. Vamos ver mais o Salmo 24, versículo 1. Salmo 24, versículo 1. Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e quem mais? Os que nesse mundo, né, vivem, os que nesse mundo habitam. Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. A nossa casa, ela não é nossa. A nossa casa, ela é do Senhor. Nós moramos lá. Mas nós precisamos ter uma ideia de que ela não é nossa. E se ela não é nossa, eu não posso usar a minha casa ou a nossa casa, não podemos usar, como se ela fosse nossa, a ponto de não poder, né, usar a nossa casa para abençoar a vida de alguém. Se lembram daquela casa da viúva que hospedou os profetas? Teve uma lá, né, uma mulher, no caso não viúva, mas que fez um quartinho para o profeta. A casa dela estava aberta
para receber um homem de Deus. É como se a casa não fosse dela, estava sendo usado para um propósito de Deus. Eu penso que tudo que nós temos e somos, então, deve ser, né, encarado de maneira de que isso não pertence a nós. E quando nós chegarmos a essa compreensão, nós vamos usar o nosso carro não simplesmente para ir onde eu gostaria de ir, simplesmente para o meu bel prazer, para a minha alegria plena, né, alegria entre aspas, né, mas que de alguma maneira ele também sirva para o crescimento do reino de Deus. Que ele sirva para abençoar a vida de alguém, com uma visita, com uma ida até lá, ou com conduzir alguém. Existem, né, alguns fanáticos, vocês pensam que às vezes é até absurdo, né? De como a gente precisa entender que as coisas de Deus, mas elas precisam ser usadas para o reino de Deus. Conta-se de um homem, isso é um caso que alguns anos atrás, ele inclusive foi contado como algo verídico. Quando em 2010 a gente estava na escola bíblica, então muitos assuntos surgiam. E lá saiu a história de um homem, que ele era um cristão. Mas ele era tão fanático, que quando ele comprou um carro, né, que ele tanto pediu ao Senhor, ele dedicou o banco do lado ali do carona, podia ter dedicado do volante, né? Mas ele dedicou o banco do carona ao Senhor. E sabe o que acontecia? Ninguém podia sentar naquele banco. Era do Senhor aquele banco. E você sabe quando é que nós servimos ao Senhor? Quando nós ajudamos as pessoas, né? Então, se ele tivesse usado o carro dele para carregar uma pessoa ali, talvez para levar em algum lugar, na igreja, no hospital, sei lá, para alguma outra coisa, né? Ele teria realmente servido melhor ao Senhor. Mas o seu fanatismo, né, religioso levou ele a dedicar um banco para o Senhor. O Senhor não precisa de banco, Ele é Espírito, né? Ele não precisa se sentar, no sentido de nós como humanos, mas são os absurdos, né? Mas esse é um extremo de alguém que queria servir tanto ao Senhor, que partiu para algo de ignorância extrema, né? Mas por outro lado, estamos nós, que ocupamos todo ele, simplesmente para o que é meu mesmo, e não tem nada a ver com as coisas de Deus. E às vezes nós fazemos isso com muitas coisas que nós temos, com o dinheiro que nós ganhamos, né, com tudo aquilo que nós temos, com a inteligência que nós temos, e não usamos, né, para a glória de Deus, para o crescimento da igreja. Fazemos uma má administração destas coisas. Vamos deixar os outros textos. Então, o valor da doutrina, né, dessa doutrina aí da mordomia para a vida cristã, é nós termos uma ideia, né, ter um senso do sagrado. Gente, saber que tudo realmente pertence ao Senhor. Que tudo que nós temos deve ser sagrado ou consagrado, né, ao Senhor. Deve ser algo usado para o bem do reino de Deus. Então nós precisamos ter essa ideia, nesse senso do sagrado, ter o senso de responsabilidade. Saber se ele é sagrado. Se é sagrado é porque foi dedicado ao Senhor, porque é do Senhor, porque do Senhor é o céu, né, e a terra, e todos que nele habitam, inclusive eu. Então eu preciso ter ideia desse senso, e com responsabilidade usufruir ou administrar essas coisas que Deus nos dá. O senso da dependência, de saber, Senhor, eu não sei como administrar as coisas que o Senhor me deu, então eu preciso de um mínimo, né, da sua sabedoria, para que eu possa administrar as coisas que o Senhor tem me dado, tanto a vida, né, depositada nesse corpo, como as posses, independente do que são elas, independente de que são muitos ou poucos. Mas como eu falei, todos nós administramos alguma coisa, todos nós temos, né, alguma coisa para administrar. Então a mordomia cristã, ela estabelece como verdade que Deus é Senhor. Se Ele é Senhor, Ele é dono de tudo o que existe. Você tem essa compreensão, você consegue entender de que por mais que você tenha trabalhado, de que por mais que você usou as suas faculdades mentais, tudo provém de Deus.
tudo pertence a Ele. Tudo quanto existe, tanto na terra quanto no céu, pertence a Ele. Agora, o que mais importante é que, embora tudo pertence a Ele, Ele concede a você, Ele concede a nós, seres humanos, o privilégio dessa administração. Ele concede a nós o privilégio de poder cuidar das suas coisas. E quando Ele concede a nós o privilégio, então, de cuidar dessas coisas, né, nos dando a responsabilidade dessa administração, né, como mordomos, então, como os dispenseiros, né, os cuidadores, tudo que o Senhor requer de nós, está no versículo que nós lemos para o início. 1 Coríntios, capítulo 4, e o versículo 2. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros, dos administradores, é que cada um deles seja encontrado fiel. Tudo pertence ao Senhor. Tudo que nós falamos aqui é para que você entendesse a responsabilidade de um homem, servo ou livre, que cuidava dos bens do seu Senhor, e ele precisava ser fiel e prestar conta das coisas do seu Senhor. E que nós fomos colocados nessa posição diante de Deus, e que Ele é dono de todas as coisas. Nós somos os administradores, e Ele quer que cada um de nós sejamos encontrados fiéis no dia da prestação de contas, até porque isso vai acontecer um dia. Na própria carta de Paulo aos Coríntios, ele fala a respeito disso, que um dia todos nós, né, havemos de prestar contas a Deus, né, de tudo aquilo que nós fizemos, ou de como nós usamos as coisas que são dele, mas Ele confiou a nós. E aí, talvez será um tempo de muita vergonha para todos nós, quando tivermos que prestar conta a Deus, daquilo que nós fizemos por meio do nosso corpo, por meio da nossa vida, por meio de tudo aquilo que Ele nos deu. O que Ele quer realmente é que nós sejamos encontrados fiéis, cuidando das tuas coisas. Então, se esse corpo que nós temos, onde Ele depositou a vida, é algo que provém dEle, é dEle, porque nós lemos na palavra de Deus, que o nosso corpo, ele é o quê? Templo. E ele é templo de quem? Do Espírito Santo de Deus. A pergunta é, como nós temos administrado o nosso corpo? Como você tem administrado o seu corpo, a sua vida? Sobre isso nós falaremos, né, no próximo estudo que nós tivermos aqui, na quarta-feira. Vocês estão convidados para voltarem, né, e quem sabe trazer outras pessoas para a gente tratar desse assunto. Mas o que fica para hoje é exatamente isso, de que nós fomos agraciados, privilegiados, para cuidar das coisas que pertencem ao Senhor. E Ele quer que cada um de nós sejamos achados fiéis, quando formos prestar conta a Ele. Que Deus te abençoe. Amém. Palavra com o nosso irmão Gabriel. Amém. Vamos passar uns anúncios, em seguida vamos estar orando. Lembrando que amanhã nós não daremos, né, continuidade ao estudo. Na próxima quarta-feira estaremos retornando. Amanhã alguns irmãos aqui já tinham um compromisso, né, estão fazendo um curso. Então na quarta nós estaremos de volta, tá bom? E logo após a oração nós temos um pequeno lanchinho ali. E aí para quarta-feira, se alguém quiser trazer alguma coisa também, esteja nos comunicando, né? Quiser trazer um bolo, um biscoito, um café,
é só para nós confraternizarmos ali. Então, assim que nós terminarmos, todos estão convidados, tá bom? Vamos nos colocar de pé para estar orando e agradecendo a Deus, né? Senhor, muito obrigado porque mais uma vez a Tua palavra veio ao nosso encontro e nós possamos, meu Deus, colocar essas coisas em prática. Nos ajude a administrar melhor, meu Deus, a nossa vida, fazer aquilo, meu Deus, que agrada ao Senhor. Nos ajuda para que o Senhor nos encontre fiéis, que nós possamos cumprir a Tua vontade. Nós te agradecemos por essa oportunidade. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Que Deus possa estar abençoando a todos, né? Um ótimo início de semana.